Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas... Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça. Um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta.
Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas... Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas... Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora ficava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas... Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas... Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. Pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas... Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas
Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico.
Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave, mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Então, sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave, mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave, mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave, mas
Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que nem alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave, mas... Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas... Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas... Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas... não... Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir?
Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completely paralyzed. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completely paralyzed. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos.
Muito prazer, Lucas, disse ele a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave, mas... Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas... Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele a voz baixa e suave, mas... Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas... Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave, mas... Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha,
lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Enfim, sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Não. Lucas parou completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave, Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça,
um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. "Ninguém atende!" murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. "Por que não vamos abrir?" Sem esperar, Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. "Ninguém atende", murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. "Por que não vamos abrir?" Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. "Muito prazer, Lucas", disse ele, a voz baixa e suave, mas... Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça. Um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. "Ninguém atende", murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. "Por que não vamos abrir?" Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. "Muito prazer, Lucas", disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça. Um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. "Ninguém atende", murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. "Por que não vamos abrir?" Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. "Muito prazer, Lucas", disse ele, a voz baixa e suave, mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. "Ninguém atende", murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. "Por que não vamos abrir?" Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. "Muito prazer, Lucas", disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. "Ninguém atende", murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. "Por que não vamos abrir?" Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. "Muito prazer, Lucas", disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado.
A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. O que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas... Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave, mas bé. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça. Um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico.
Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico.
Ninguém atende! Murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por quê? Não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave, mas...